Daniel capítulo 5. Vamos ler, irmãos, dos versos 1 até o 4. Daniel 5, do 1 até o 4. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estavam em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz, privilégio de termos a Tua palavra aqui conosco. Fale aos nossos corações essa noite. Fale ao meu coração, coração de cada um dos meus irmãos aqui, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos nessa série de sermões sobre o livro de Daniel. Já estamos alguns domingos à noite, né? Nós estamos nessa série aos domingos à noite, tratando, então, sobre esse tema, no mundo, mas não do mundo. E hoje nós estamos aqui no capítulo 5. O que nós já vimos até aqui? Nós vimos, então, no capítulo 1 dos versículos 1 e 2, como que se deu toda essa situação do qual Daniel estava inserido. Nós conhecemos o profeta Daniel, e talvez ele seja conhecido no mundo todo, né, até mesmo fora dos ambientes eclesiásticos, né, fora do ambiente aí, cristão, do ambiente da igreja, pela famosa situação da cova dos leões, né, Daniel na cova dos leões. Então, o mundo praticamente conhece tudo isso. No entanto, que é uma expressão muito usada, né, até mesmo entre os homens, usada na humanidade, né? Eu fui jogado na cova dos leões, né? Estou num covil de leões, quando uma situação é bem complicada, ou uma situação onde a pessoa se vê toda ali sufocada. E também, o livro de Daniel é muito conhecido pelo episódio da fornalha, que nós vimos alguns domingos atrás, daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, e ali eles foram salvos pelo Senhor. Mas o livro de Daniel não contém somente isso. Ele está inserido num contexto que é cerca de 6 séculos antes de Cristo, onde Judá foi levada cativa para a Babilônia. A Babilônia invade Jerusalém, toma a cidade, destrói a cidade e leva os judeus escravos, cativos para lá. E Daniel é um desses que são levados para lá. Ele vai para lá ainda quanto adolescente, provavelmente 13, no máximo 14 anos, ele é levado para lá. Então o livro ele vai narrar acontecimentos neste período, nessa situação, lá na Babilônia, e também vai trazer algumas profecias, algumas visões do que acontecerá no fim. O livro de Daniel é conhecido também como um dos livros escatológicos da Bíblia, ou seja, um dos livros que mostra e aponta acerca de coisas que vão acontecer no final. Muitos estudiosos falam que, para termos uma compreensão correta da escatologia, nós precisamos estudar tanto Daniel quanto Apocalipse juntos, e também com outros livros das Escrituras, né? Então Daniel, ele é um livro muito interessante, é considerado um dos profetas maiores. Mas por quê? Porque ele viveu 70 anos, ao longo de todo o cativeiro babilônico ele estava presente, ele viveu, e a sua profecia, o seu livro, ele narra acontecimentos que estão dentro desses 70 anos, por isso ele é considerado um profeta maior. Não é porque ele era maior que os outros, mas os profetas maiores são assim chamados porque os seus livros são maiores, ou o período que eles viveram, o período que eles profetizaram, que exerceram os seus ministérios, foram períodos maiores. E Daniel, ele começa narrando então como que foi essa ida dos judeus para a Babilônia. Como que aconteceu isso? No capítulo 1 ele começa dizendo isso, que foi Deus que entregou Judá na mão dos babilônios, devido a uma série de questões.
Deus havia há tempos já vindo corrigindo Judá, corrigindo os judeus, sobre coisas que eles estavam fazendo de errado, sobre a maneira como eles estavam sendo diante do Senhor ou diante dos homens, e Deus diversas vezes levantando profetas para corrigi-los, para instruí-los, para mostrar o caminho correto a eles, e eles negando isso, ou não levando em conta isso. Antes mesmo do profeta Daniel começar o seu ministério, Deus começar a usá-lo, Deus levantou um outro profeta, não só esse, mas vários nesse período, mas um muito conhecido, que foi o profeta Jeremias, que também acabou sendo levado cativo para a Babilônia. E Jeremias pregou, irmãos, 40 anos antes disso acontecer. 40 anos ele falando: gente, se arrepende, Deus vai entregar vocês, Deus vai castigar Judá, se arrependam, e o povo não ouviu. Foi preso, foi açoitado Jeremias, foi chamado de louco. Então, Daniel começa escrevendo isso, foi Deus que entregou-nos. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos do capítulo 1 a queda e o julgamento de Judá. Foi Deus que julgou e como que foi a queda deles. E aí, a partir do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 21, nós vamos ver como que foi a chegada desses na Babilônia. Como que foi a chegada dos judeus, como que aconteceu com eles ali, eles chegaram como. E aí nós vamos ter uma ênfase na vida dos 4 jovens, que é Daniel, que são Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Beltesazar. Obrigado, Elaine está ali, ó, Sazar, pastor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles recebem outros nomes lá na Babilônia. E nós vamos ver como que foi, então, a chegada desses jovens, como eles se adaptaram ali, aonde eles foram, como que eles foram usados, quanto escravos e cativos da Babilônia. E aí no capítulo 2, então, nós temos um primeiro teste prático ali para eles, que envolveu diretamente Daniel. O rei Nabucodonosor tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e aí Daniel, então, é chamado, e ele não só interpreta o sonho, mas ele também conta o sonho para o rei. O rei não tinha contado o sonho para ninguém. Daniel fala: eu sei o que você sonhou, e conta detalhadamente, e fala: eu sei o que significa. E ali nós temos o primeiro teste prático desses irmãos que estavam vivendo ali na Babilônia. Depois nós vimos no capítulo 3 uma situação, alguns anos depois, que envolveram os outros 3 jovens, que é a famosa situação da fornalha de fogo, aonde Nabucodonosor faz uma estátua, mesmo tendo o sonho da estátua. Ele sonhou com a estátua. No capítulo 2, Daniel revelou para ele o que significava, mas aí vai ele no capítulo 3 e faz a estátua, faz uma estátua. E aí aqueles jovens não se curvam, conhecemos a história, eles são lançados ali na fornalha de fogo. E vemos que Deus salvou eles, irmãos, não do fogo, mas salvou eles no fogo. Deus não salvou eles de serem lançados na fornalha, de serem julgados, de serem expostos, mas Deus vai e salva eles lá dentro, no fogo. E eu lembro que nós trabalhamos sobre esse tema, salvos no fogo, mas não do fogo. E muitas vezes, ou em muitas situações da nossa vida, nós não seremos salvos do fogo, mas Deus vai nos salvar em meio a ele. Vai nos ajudar naquela situação que você fala: poxa, eu não mereci estar nessa situação, não mereci estar passando por isso, por que Deus permitiu? Por que eu estou lançado neste fogo? Mas entenda, Deus está te salvando, está com você ali naquele fogo. E vimos isso. E aí então, domingo passado, nós vimos o capítulo 4, dos versos 1 ao 37, onde 20 anos depois dos acontecimentos da fornalha, Nabucodonosor já velho, um pouco antes dele falecer, então ele tem ali novamente mais um sonho, e aí Daniel vai e interpreta o sonho para ele, mas mesmo assim, um ano depois que Daniel interpreta o sonho, ele acaba fazendo aquilo que Daniel falou para ele não fazer, e aí Deus faz Nabucodonosor viver como um animal, como um bicho, literalmente, durante 7 anos. Ele vive no pasto, ele vai pastar com os bois, e a Bíblia fala que ele vai andar como um animal, suas unhas crescem pelos em seu corpo, como os dos animais, e ele passa a comer grama durante 7 anos. E aí, ao término desse período, ao término desses anos, então ele volta à sua mente, ele fala, e aí ele entende que Deus é o Deus
Todo-Poderoso. E ele disse, então, eu bendisse ao Senhor, porque eu entendi que ele é quem remove os reis, põe os reis, ele é o Senhor de toda a terra. Enfim, o livro de Daniel é muito interessante, porque ele nos mostra esse lado da Babilônia, essa vida da Babilônia. E a Babilônia ela é muito comparada nas Escrituras, e ela é tratada nas Escrituras como o espírito do mundo, o ambiente da humanidade. Quando nós ouvimos a expressão nas Escrituras Babilônia e Egito também, significa o quê? O mundo. Significa o mundo, a humanidade, o seu contexto no geral, as vontades do homem, os desejos do homem. E aqui nós vemos então como que homens, pessoas de Deus, que estão ali cativos num local que não é de Deus, que não vive uma prática que se dobra ao Senhor, como que eles vivem nessa situação. Por isso o tema, no mundo, mas não do mundo. Eles estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. E como hoje nós lidamos com isso? Nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós devemos nos portar como o mundo se porta, de um modo geral. Hoje nós vamos ver um pouco aqui do capítulo 5, irmãos. O capítulo 5 ele vai nos contar uma história já um pouco além do que aconteceu no capítulo 4. E vai nos mostrar a ideia e a cosmovisão, né, da Babilônia, ou seja, como que a Babilônia enxergava o mundo. E é interessante essa questão de como nós enxergamos o mundo, como que é a nossa cosmovisão, como que nós vemos o mundo, através de que ótica nós vemos o mundo. Durante muito tempo, né, principalmente nós, os cristãos, nós enxergávamos ou enxergamos o mundo através da ótica cristã, mas através da lente que nós chamamos uma lente meia dualista, que é separar sagrado e profano. Durante séculos, a mentalidade cristã foi essa: isso é sagrado, isso é profano. Isso pode, isso não pode. E ao longo de toda a história da cristandade, principalmente do período da Idade Média, a igreja ela impunha isso. Então, olha, isso aqui é sagrado, é isso que vai produzir salvação, é isso que vai produzir redenção para você. No entanto, que hoje, dentro do romanismo, nós temos os sacramentos, que são os meios de graça. Então, as pessoas elas precisam cumprir os sacramentos, viver o que é sacro, o que é sagrado, para ser salvo. Por quê? Porque senão eles estariam do lado profano. E a igreja sempre ao longo do período mostrando isso, e não é diferente nos nossos dias. Nós também temos ainda essa visão do sagrado e do profano, daquilo que pode ser feito ou não. Nós temos essa visão de que não, eu estou aqui na igreja, que eu tenho que orar, louvar, cantar ao Senhor, estou no culto, mas no meu trabalho não, o trabalho não é igreja, o trabalho é o profano, então aqui eu posso trabalhar como qualquer outra pessoa, posso ser como qualquer outra pessoa, não preciso elevar aqui os meus valores cristãos, os meus valores morais. Então, durante, irmãos, um bom tempo e até hoje, isso é muito comum em nosso meio, essa ideia do sagrado e o profano. Por meados do século XVI, aconteceu algo interessante, que é conhecido como a Reforma Protestante, e essa Reforma Protestante, que foi o quê? Foi um movimento que Deus iniciou dentro do romanismo, fazendo com que padres e monges entendessem que precisava ser resgatada uma visão bíblica que a igreja estava se distanciando, que a igreja estava perdendo. Por isso o nome Reforma Protestante. Eles começaram a protestar, dizendo, olha, o que nós estamos aprendendo, ou o que está sendo ensinado, não é aquilo que nós estamos vendo nas Escrituras. E uma das coisas que eles perceberam é que não existe essa questão de sagrado e profano. Os reformadores, eles foram aqueles homens que levaram o povo a entender, a igreja a entender na época, que não tem, na vida do cristão não tem separação do sagrado e do profano. Uma vez que nós somos tornados santos, como as Escrituras nos falam, uma vez que somos santificados,
Irmãos, não há mais nada de profano em nossas vidas. Ao contrário, nós temos que viver em um contexto de vida onde tudo é sagrado, quer no trabalho, quer em casa, quer num jogo de futebol, quer num churrasco com a família, quer assistir um filme com a sua esposa, quer na igreja. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida sagrada. Lembra que nós lemos, aqui nós estamos na leitura de Atos, nossa leitura responsiva, e lemos domingo passado, capítulo 11, onde Pedro tem um sonho, onde Deus fala para ele comer algumas carnes. Aí ele fala assim, não, mas essa carne aqui é impura, essa carne é profana, isso não pode, porque também isso era conceito do judaísmo, né? Sagrado e profano, o templo é sagrado, o povo é profano, tinha essa ideia. E aí Deus fala o que para Pedro? Fala, Pedro, você vai declarar impuro aquilo que eu santifiquei? É impuro? Nós vamos ver Paulo trabalhando esse contexto também com os gentios, dizendo, olha, aquilo que você ora e você santifica e dá graça, está puro diante do Senhor. Agora, se você não quer comer por causa da sua consciência, aí tudo bem, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas os reformadores nos trouxeram essa ideia do sagrado e do profano como algo que não existe, porque uma vez que somos salvos pelo Senhor, redimidos pelo Senhor, irmãos, não tem essa ideia. E muitas vezes se apoiam, e muitas vezes nós ainda continuamos com esse tipo de pensamento, porque é mais confortável para nós. Por exemplo, se eu tenho nos meus conceitos que o serviço secular, né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso, qual que é o seu trabalho secular? Porque a ideia do secular é a ideia do profano. Porque no trabalho secular eu posso fazer o que as pessoas fazem no meu trabalho. De repente, né, burlar um negócio lá, vender um X por 2X, emitir uma nota que não deve ser emitida, pedir um valor a mais quando não é. A gente faz coisas ou pratica coisas que o mundo faz com essa ideia do sagrado e do profano. Não, porque na igreja nós somos crentes. Lá nós somos assim. Antigamente, né, os nossos avós, pais, enfim, que iam para a igreja, chegavam no domingo, aí tinha a roupa de ver Deus, né? Essa é a roupa de ver Deus, é a roupa de ir para a igreja. Aí veste a roupa de ir para a igreja, mas aí no dia que não é dia de ir para a igreja, daí é qualquer um, é normal. E por que eu estou falando disso? Porque, irmãos, era a cosmovisão que permeava a Babilônia também. Eles não eram um povo sem religiosidade. Ao contrário, a gente tem visto que eles eram um povo com muita religiosidade. Eles tinham deuses, eles tinham ideia de culto, daquilo que era sagrado. Mas eles tinham essa separação muito clara, sagrado e profano. Então, a gente faz isso, a gente se curva diante desse Deus, a gente faz sacrifício. A estátua do rei, agora é a estátua da divindade, a gente se curva aqui. Fazemos a nossa obrigação litúrgica, a obrigação religiosa da semana. Depois, pouco importa se eu bebo, se eu fumo, se eu dou uma passeadinha por aí, se eu gosto de uma festinha, de uma noitada, eu vim aqui e fiz minha parte. E aí nós vamos ver na Babilônia muito disso, uma imoralidade muito grande e uma religiosidade muito grande. Uma imoralidade muito grande e uma religiosidade muito grande. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia ela é tão atual, assim, as pessoas olham para a Bíblia e falam, a Bíblia não, esse livro, né, obsoleto, esse livro antiquado, esse livro que não serve para nada, mas quando nós começamos a ver a descrição da Babilônia, a gente faz uma leitura da nossa sociedade, hoje a gente vê uma semelhança muito grande. Porque nós estamos vivendo dias onde nós temos o sagrado e o profano muito bem definido. Uma imoralidade, um desvirtuar da moral. A moral está sendo desvirtuada de uma maneira muito grande. Coisas assim que há alguns anos atrás, há poucas décadas atrás, a gente nem imaginaria, nem cogitaria que seria normal num meio social, agora está se tornando quase que impositivo. Se você for uma pessoa que não seja assim, ou que não pratique esse tipo de coisa, então você é todo tipo de pessoa ruim,
que possa parecer, mas aquilo que estão impondo como uma prática ou como uma aceitação comum é aquilo que os nossos pais nos ensinaram, ou que aprendemos desde sempre que era o errado, que não era o normal. Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo assim esse desvirtuar muito grande, mas também ao mesmo tempo não está havendo ou diminuindo a questão da religiosidade. Por quê? Porque a imoralidade, irmãos, ela cresce junto com a religiosidade. Quanto mais nós temos uma religiosidade, mais nós temos uma imoralidade. Ela cresce junto, eu estou falando de religiosidade. Quanto mais o homem busca por divinos na sua vida, quanto mais ele busca uma resposta espiritual para a sua existência, mais também ele busca satisfação de seus prazeres. Mais ele busca a satisfação de seus desejos. E vivemos dias assim, onde nós temos visto pessoas, lugares, países, enfim, numa busca frenética pelo divino, pela espiritualidade, pela religiosidade, mas ao mesmo tempo também, irmão, se entregando a uma imoralidade muito grande. E aí, novamente, nós temos essa mesma cosmovisão ainda muito existente em nossos dias. O sagrado e o profano. Aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Não, isso aqui não é da igreja, tal, mas aqui esse ambiente não é igreja, então aqui eu posso falar, aqui eu posso fazer isso. Nós temos visto isso em nossos dias. Eu lembro, quando eu estudava, nós tínhamos aula de ensino religioso na escola pública. Antes de nós entrarmos para as salas de aula, nós tínhamos ali um momento onde a bandeira era hasteada todo dia e cantava o hino nacional e tínhamos que fazer a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Na época eu já era evangélico, meus pais já eram evangélicos, mas eu estava ali, orava a oração do Pai Nosso e a Ave Maria tinha que fazer junto. Sei decora até hoje, velho. Mas nós estamos em dias hoje que agora a escola, a separação do sagrado e do profano, a escola não é um ambiente religioso, então você não pode mais orar na escola. Não pode mais fazer com que os alunos orem. Você não pode mais falar de religião no lugar que não é de religião. Então estamos vivendo dias como os da Babilônia, irmãos, onde há uma separação. Você só fala de religião no sagrado. No profano, deixa o profano. E aí nós temos visto que, ao invés de não haver mais essa separação, então tem a separação. No sagrado você fala do sagrado, agora aqui, que não pode ser falado daquilo que é espiritual, daquilo que é religioso e sagrado, a gente fala daquilo que é imoral, aí você fala de uma imoralidade grande mesmo. Aí vai trabalhar sexualidade com crianças, na idade, no período infantil ainda, ensino fundamental, educação infantil, aí a gente vê coisas assim absurdas, porque estamos vivendo dias do sagrado e do profano. É o problema de uma cosmovisão distorcida. Uma cosmovisão, irmãos, que não entende que nós somos o que somos em qualquer situação. Ou eu vou ser uma pessoa santa no ambiente sagrado e no ambiente profano, ou eu vou ser uma pessoa imoral no ambiente profano como eu sou, e assim no sagrado. E quando nós estamos vendo, e a maneira que nós estamos conduzindo aqui os estudos, e vamos vendo, o Senhor vai nos mostrando no livro de Daniel, nós vemos isso. Os babilônios, eles eram imorais no ambiente profano, e levavam isso para o seu ambiente espiritual. Já os jovens judeus, aqueles meninos, aqueles adolescentes, eles eram pessoas santas, e mesmo num ambiente profano, mesmo num ambiente imoral, eles conseguiam se manter santos. Eles conseguiam se manter santos. Por quê? Uma cosmovisão. Qual que era a maneira, ou como eles olhavam o mundo? Eles entendiam que, independente de onde eles estavam, eles tinham que viver da mesma maneira. Se eu estou aqui
trabalhando, eu tenho que ser assim no trabalho como eu sou na igreja. Se eu estou aqui como escravo, eu tenho que ser aqui como escravo, do mesmo jeito como eu era lá em Jerusalém livre, servindo ao meu Deus. Eu tenho que ter a mesma postura. Mas o que nós enxergamos na Babilônia é uma cosmovisão distorcida, assim como nós vemos hoje em nosso mundo. Então, se podemos dar um tema para o sermão de hoje, talvez poderíamos falar sobre a lógica da cosmovisão babilônica. Qual que é a lógica da cosmovisão do mundo? Qual que é a lógica da cosmovisão da Babilônia? Qual que era a lógica deles de viver daquela maneira? E é isso que nós vamos tentar, espero que o Senhor nos ajude a ver aqui no capítulo 5. Esse capítulo 5, irmãos, ele está cerca de 25 anos depois daquilo que aconteceu no capítulo 4, que nós vimos, que foi aquele momento de Nabucodonosor, que ele vira bicho ali, passa aqueles 7 anos, depois ele tem um encontro e uma conversão real com Deus. Aqui Nabucodonosor já tinha morrido, e quem estava reinando aqui era Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonido. Nabonido tinha casado com uma filha de Nabucodonosor, e após ali várias tragédias na família de Nabucodonosor, porque quando ele morre, um filho dele assume, mas vai lá o cunhado, mata ele para assumir o trono, depois esse cunhado é deposto por um outro parente, e era uma bagunça a casa de Nabucodonosor. E por final assume Belsazar, que é um neto, é filho de uma das filhas de Nabucodonosor. Ele assume o trono, e ele reinava, na verdade, junto com seu pai. O pai tinha o domínio sobre toda a Babilônia, e Belsazar era como se fosse um vice-imperador, um vice-rei, e ele reinava sobre a cidade da Babilônia, porque a Babilônia era tanto a cidade, a Babilônia, quanto o reino, né? Era como como nós temos hoje, né, São Paulo, o estado de São Paulo, e temos a cidade de São Paulo, e assim também acontece com outras localidades. Então existia a cidade da Babilônia, onde quem ali comandava era Belsazar, era como se o pai falasse para ele: ó, quer saber? Então faz o seguinte, eu dou a cidade, você que vai cuidar. Você quer me dar trabalho, fica pedindo um monte de coisa, então vou te dar a cidade, você cuida da cidade, e o reino, eu cuido de todo o reino. Então Belsazar, ele era um vice-rei, ele era o segundo na hierarquia da Babilônia. Primeiro era Nabonido, seu pai, depois vinha ele, ali como rei da Babilônia. E qual que era a lógica, então, irmãos, da cosmovisão babilônica? Prazer a qualquer custo. Essa era a lógica da cosmovisão da Babilônia, um prazer a qualquer custo. E diante dessa lógica, diante dessa cosmovisão, se a minha visão de mundo é viver e ter prazer, se é essa a razão que eu vivo, se todas as coisas que eu faço aqui é para eu ter prazer, então lógico que a espiritualidade estaria vinculada a isso. Então eles viviam uma espiritualidade também que tinha que produzir neles prazer. Não só as outras questões fora da espiritualidade, fora dos seus cultos aos seus deuses, mas o próprio culto deles também tinha que gerar isso, prazer, porque era a lógica deles, prazer. Eles viviam nessa lógica. E por isso que eu digo assim que é muito atual isso que nós vemos aqui no livro de Daniel, porque nós vivemos isso em nossos dias. A lógica da cosmovisão do mundo acaba moldando a espiritualidade do mundo também. E nós vamos ver, às vezes, nós, quanto igreja, irmãos, sendo moldados à cosmovisão do mundo. Aquilo que o mundo tem buscado, aquilo que o mundo tem vivido, aquilo que o mundo tem desejado, passa a ser, então, a nosso alvo, a nossa busca. Isso nós percebemos claramente. É só você perguntar para as pessoas o que elas querem encontrar na igreja. O que você busca em uma igreja? Faça essa pergunta para várias pessoas que você conhece, que vai à igreja ou que querem ir, crentes ou não, que estão indo. O que você procura numa igreja? Você vai ver que talvez a última resposta, ou nem seja a resposta dela, encontrar o divino, encontrar Deus. Muitos vão dizer: não, eu quero ir para a igreja porque eu preciso mudar de vida.
Porque eu estou com um problema, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso ser aceito. E várias outras questões. Por quê? Porque a cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a nossa vida, ela vai definir tudo à nossa volta, até a nossa espiritualidade. E assim era na Babilônia. Só que essa lógica da cosmovisão na Babilônia, irmãos, trouxe 3 efeitos, 3 consequências terríveis, e essas consequências e esses efeitos levaram a Babilônia à ruína. A própria cosmovisão deles levaram eles à ruína. A própria cosmovisão deles os destruíram de dentro para fora. A própria maneira como eles enxergavam o mundo e viviam no mundo, os destruíram. E é isso que nós vamos ver aqui, no capítulo 5, dos versos 1 até o 31, tá? Nós vamos ver todo o capítulo. Qual foi o primeiro efeito da cosmovisão babilônica? A profanação. A profanação. Por que ela é o primeiro efeito de uma cosmovisão distorcida? Porque a profanação, irmãos, ela acontece quando uma cosmovisão tenta agradar a todos. Quando uma cosmovisão quer agradar a todo mundo, ela acaba profanando muitas coisas. Ela acaba profanando, distorcendo, imoralizando aquilo que não pode ser distorcido ou imoralizado. Ela acaba profanando aquilo que não pode ser alterado, que não pode ser mexido. Uma cosmovisão que quer agradar todo mundo, ela vai profanar valores e princípios. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Nós estamos vivendo em dias que pais estão tentando agradar ao máximo seus filhos. E o que acontece? A autoridade é profanada, a figura do pai e da mãe é profanada em casa. E hoje nós encontramos pais que vivem reféns dos seus próprios filhos. Reféns. E vemos uma geração, irmãos, que não tem respeito nenhum a nenhum tipo de autoridade. Por quê? Porque profanou isso em casa. Ele não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar a professora na escola, não vai respeitar o médico no hospital, o policial na rua, o que for. Porque profanou-se o princípio. Por quê? Por querer agradar, uma cosmovisão que quer agradar. E qual que é a ideia? Não, meus pais me bateram muito, sofri muito quando era criança, porque não, meus filhos vão ser diferentes, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer aquilo. A profanação acontece quando uma cosmovisão quer agradar a todos. Olha ali os versículos 1, 2 e 3, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Olha isso, irmãos. Ele deu um banquete para 1000 dos seus nobres. Qual que era a ideia de Belsazar aqui? Deixa eu agradar essa turma. Eram nobres, faziam parte do clero da Babilônia, muitos tinham posição importantes ali, tinham influência na sociedade. Eu quero agradar todo mundo, vou dar um banquete para todos. Olha o finalzinho do versículo 2. Para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Versículo 3, o finalzinho também. O rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. No versículo 9, assim, ele quer dar um banquete, ele dá um banquete. E aí ele vai ter essa ideia de agradar essas pessoas. Nós temos aqui 1000 nobres presentes, fora as suas mulheres e as suas concubinas desses nobres. Haviam ali mais de 2.000, 3.000 pessoas. Imagina isso. Vou dar aqui uma festa para agradar todo mundo. A gente dá uma festa de aniversário, sai gente falando mal, né? Mas que festinha michuruca. Você vai fazer uma festa de casamento para falar, mas a comida estava ruim. Nossa, serviu estrogonofe com arroz e batata palha? Pelo amor de Deus. Não sei o que, blá blá blá. Nós não agradamos todo mundo. Vai fazer alguma coisa em casa, com a família, final de ano, todo mundo junto reunido, Natal, Ano Novo. Sempre tem um parente, aquele infeliz que sai reclamando, não é? Nada tá bom para ele. Ele acha um motivo para. Agora imagina você fazer isso com mais de 1000 pessoas, nobres, que tinham intenções políticas, tinham interesses ali em cargos, em funções.
Imagina querer agradar todo mundo. Você vai profanar alguma coisa. Isso é óbvio. Vai profanar alguma coisa. Continuação do versículo 1 diz assim: e bebeu vinho na presença dos 1000. Olha ao ponto que o rei chega, ele tem que beber vinho com os 1000, com todo mundo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar os objetos do templo. Os objetos do templo. Olha o versículo 2 e 3. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, a expressão aqui seu pai, não quer dizer que Nabucodonosor era o pai direto dele, né? A Belsazar era neto, mas isso é muito comum nas escrituras, assim como Jacó foi chamado de filho de Abraão, né? Aí Abraão, seu pai, assim como os próprios judeus do Novo Testamento diziam, Abraão é o nosso pai. Aqui tem uma questão a ver mais com linhagem do que com paternidade mesmo, biológica, tá? Então, seu pai, ou seja, a sua linhagem. Então, aquelas taças que Nabucodonosor trouxe, seu pai, que tinha tirado do templo, continuação do versículo 2, que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 2, irmãos. Que mostra quando Nabucodonosor tirou e o que ele fez com esses utensílios do templo. Quando ele invade Jerusalém, ele destrói o templo, tira os utensílios, mas olha o que ele faz. O Senhor entregou nas suas mãos o rei Joaquim, ou seja, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. E ele, Nabucodonosor, os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Casa do tesouro significa que eles foram guardados. Nabucodonosor pega, ele invade lá o templo em Jerusalém, e sabemos que era um templo muito bonito, tinha muitos utensílios, que foi o templo que Salomão construiu. Então tinha ouro, prata, tinha utensílios, tinha coisas maravilhosas. Ele pega aqueles utensílios e leva para o templo do Deus dele lá na Babilônia. Mas ele dá uma ordem lá para os seus sacerdotes, mas fala, ó, guarda isso aqui, não usa, guarda. E ficou guardado, ficou na casa do tesouro. Era esse termo usado, o lugar onde eles armazenavam, guardavam. Nabucodonosor, até então, aqui, não tinha usado esses utensílios para profanação. Mas vai seu neto Belsazar, o rei, meu avô guardou umas coisas, pega aquelas taças lá. Vou agradar todo mundo aqui. E ele profana, irmãos. O que é profanar? Ele vai usar aqueles objetos que eram para o culto, para uso pessoal. Ele vai usar aquilo que era da igreja para uso pessoal. Ele vai usar aquilo que era para servir ao Senhor como base do culto para uso pessoal. Versículo 1 ao 3 diz que eles beberam vinho nas taças, que não era para ser usada para isso. E bebem vinhos, e bebem vinhos. E não só para isso, ele não só usa para uso pessoal, ele usa para idolatria. Olha o versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quando se quer agradar a todos, você vai profanar algo. Se você quiser agradar a todo mundo, você vai profanar alguma coisa. Você vai ter de distorcer alguma coisa. Vivemos numa geração que quer tanto, irmãos, agradar todo mundo, que estão profanando coisas que não deveriam ser. Eu vi recentemente uma situação que tomou proporção aí, talvez os irmãos acompanharam na internet, sobre uma atleta lá nos Estados Unidos que foi na justiça e foi às redes sociais, tudo, porque isso já tem acontecido aqui no Brasil. Nós já temos isso, aqui acontece na nossa cidade, um time de vôlei da nossa cidade incluiu, nós temos isso na modalidade, os trans, né, as pessoas trans. E aconteceu essa situação lá nos Estados Unidos, de um nadador que ele competia, ele era homem, competia na modalidade masculina e estava lá ocupava o ranking nos Estados Unidos de 496 no ranking dos homens. E aí, no ano seguinte, ele se identificou, ele então se autoafirmou mulher e começou a competir como mulher. E aí essa moça, ela diz o seguinte: nós estávamos numa competição, estávamos no vestiário, todas as mulheres.
e nós fomos obrigadas pelo Comitê Olímpico do nosso país a presenciarmos a nudez de um homem que estava ali mostrando as suas genitálias para nós, porque ele se declarava mulher. Irmãos, entenda uma coisa, quando o mundo quer agradar a todos, nós vamos profanar coisas que não deveriam ser profanadas. O feminismo quer tanto agradar as mulheres, quer tanto proteger as mulheres, quer tanto dar valor e liberdade, que está profanando coisas, irmão. O mundo faz isso. O mundo está fazendo isso. Nós tivemos um caso recente em São Paulo, na universidade, onde uma moça falou: cara, você é homem, você não pode entrar no banheiro. Um homem barbado, a barbona desse tamanho, com um vestido. E não, eu sou mulher e eu vou entrar no banheiro feminino. E sabe o que aconteceu com aquela jovem? Ela foi repreendida pela universidade. Quando o mundo quer agradar todo mundo, nós vamos profanar algo, irmãos. A Babilônia era um local onde eles queriam agradar todo mundo. Queriam agradar a tudo, mas eles acabaram profanando. E a profanação se torna idólatra. E eles louvaram seus deuses com aqueles utensílios que não eram para ser usados para aquilo. Eles usaram para uso pessoal, beberam vinhos e tudo mais. Belsazar profanou porque quis agradar a todos. Uma cosmovisão distorcida, ela vai gerar profanação. Mas uma cosmovisão distorcida também, ela vai trazer uma sentença inevitável para a humanidade. Ou para as pessoas que estão dentro dessa cosmovisão distorcida. E essa sentença que nós temos aqui na Babilônia, ela foi imediata e foi visível, irmãos. Versículo 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, de frente do castiçal. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. No mesmo momento, está lá Belsazar profanando aquilo que não deveria ter profanado, porque ele estava querendo agradar os seus nobres. E ele vê, de repente, dedos, ele não vê mão, ele vê dedos escrevendo na parede. E aquilo o assusta. O interessante é que eu vejo nas escrituras uma outra passagem de dedos escrevendo também. Em um local muito específico. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz o seguinte: quando acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreve naquela parede para Belsazar. E isso foi uma visão assustadora, porque ele viu dedos na parede. E olha que interessante, quantas experiências nós não temos visto até aqui, que a Babilônia experimentou em relação a Deus? Quantas, irmãos? Inúmeras. As revelações dos vários sonhos que Nabucodonosor teve, que Daniel trouxe. O milagre na fornalha, eles viram. O próprio acontecimento com Nabucodonosor, quando ele vira bicho, e ele retorna, e ele lembra o povo, fala: olha, realmente Deus existe. Deus fala com a Babilônia, Deus fala com a Babilônia, Deus fala com a Babilônia, mas uma cosmovisão distorcida não enxerga isso. Uma cosmovisão distorcida não enxerga isso. A sentença vem imediatamente, irmãos. E ela foi assustadora, dos versículos 6 ao 9. O rei fica apavorado, olha o versículo 6. Então a fisionomia do rei mudou, e os seus pensamentos o perturbaram, as suas pernas ficaram fracas, e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe, tremer de medo é literalmente essa expressão. Belsazar começou a tremer de medo, porque ele nunca tinha visto aquilo. E ele fica assustado. Olha o versículo 9, o que diz: o rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, acabou a festa. Os nobres ficam apavorados também, olha o final do versículo 9, e seus nobres estavam perplexos, porque todos veem aquela cena, veem claramente dedos escrevendo na parede, frases, palavras. O rei fica em estado de pânico, olha o versículo 7, o rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler essa inscrição e declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, e por aí vai. Ele ficou, irmãos, em estado de pânico, ele gritou. Essa expressão aqui é histeria.
porque aquilo mexeu com ele. E aí ele oferece recompensa, dinheiro, presentes. Ele oferece privilégios para quem souber interpretar aquilo. O versículo 7. Quem ler essa inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino. O pai dele era o primeiro, ele é o segundo e estarão abaixo de mim. Por quê? Porque numa cosmovisão distorcida, você compra, você paga. Não é isso? As pessoas. Você dá recompensa. Não, se alguém adivinhar o que está escrito aqui, eu vou te colocar como terceiro no reino. Eu vou recompensá-los por isso. Mas, a exemplo do que tinha acontecido com seu avô, ninguém consegue ler e nem interpretar o que estava escrito. Olha o versículo 8. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar a sua interpretação ao rei. Eles não conseguiam nem ler, não sabiam o que estava escrito, e não conseguiram dar a interpretação. E aí isso, irmãos, mostra algumas verdades sobre a Babilônia. Primeiro que a cosmovisão da Babilônia era soberba, versículo 10. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, ou seja, a mãe de Belsazar. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os seus pensamentos, nem se altere a sua fisionomia. Isso trouxe à tona realmente verdade sobre a Babilônia. A Babilônia era soberba, pois uma cosmovisão distorcida cria isso, uma soberba. Não, chega a mãe dele e fala: por que você está se preocupando com esse escrito na parede aí? Você é rei, você é o rei, cara. Anda, rapaz, para com essa choradeira aí. Você é o rei, ninguém pode contra você. A cosmovisão babilônica era soberba, irmãos. A cosmovisão babilônica era falha também nesses tratos, nas suas recompensas, versículos 11 e 12. E aí a mãe dele vai dizer para ele o seguinte: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Versículo 12. Porque neste Daniel, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou o espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Além de ser soberba, dizer: olha, você é o rei, tem um cara aí que sabe interpretar, chama ele, ele vai te dizer. Eles falhavam naquilo que eles tratavam. Porque o que Nabucodonosor fez quando Daniel interpretou o sonho? Ele não colocou Daniel como o segundo na Babilônia? Mas aqui Belsazar tinha oferecido a terceira posição no reino para quem descobrisse. Sabe o que tinha acontecido com Daniel aqui, irmãos? Ele tinha sido jogado de lado. Tinha sido destituído do seu posto. Não estava preso numa masmorra, mas estava lá, abandonado. E aqui ele já estava liberando os seus 60 anos, provavelmente ali com 60 anos. Esqueceram, não cumpriram aquilo que Nabucodonosor tinha estipulado, tiraram, destituíram ele da sua função. A mãe dele lembra: olha, o seu pai Nabucodonosor tinha constituído ele como chefe dos magos. Procura esse Daniel, chama ele está em algum lugar aí. A Babilônia é assim, a cosmovisão da Babilônia, irmãos, ela falha, ela trata, mas ela vai falhar, porque ela é soberba, ela é prepotente, versículo 13 e 14. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele, Daniel, um dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha isso. Ele nem reconhece Daniel como a autoridade que Nabucodonosor tinha constituído. Ele fala assim: você é um daqueles cativos, ou seja, meu escravo? Prepotente. A cosmovisão babilônica é prepotente. Ela é traiçoeira também. Olha o versículo 15 e 16. 14, ele diz ainda: ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Eu ouvi dizer, ele nem conhecia Daniel, mas peraí, o cara era o segundo na Babilônia abaixo de Nabucodonosor. Mas a cosmovisão babilônica era traiçoeira, versículo 15 e 16. Os sábios, os adivinhos,
acabaram de ser trazidos à minha presença para ler a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretação e resolver enigmas. Agora, se puderes ler essa inscrição e me revelar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Mas Daniel, se fosse eu, no lugar dele, eu falava, mas eu já era. É traiçoeira, mas peraí, eu já era e vocês me tiraram dessa posição. Isso já foi me oferecido. O seu pai, Nabucodonosor, já me deu tudo isso que você está querendo me dar de novo. Já me colocou em lugar de honra. Eu já recebi isso. Você está querendo me dar de novo algo que já era meu, mas que vocês me tiraram e agora é traiçoeira. Por quê? Porque a cosmovisão babilônica é o seguinte: a pessoa serve quando serve. Se não serve, não serve. E além disso, ela era hipócrita, ou seja, falsa, versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Porém eu vou ler ao rei a inscrição e eu lhe revelarei a interpretação, porque, olha a cosmovisão de Daniel é diferente, porque eu sou um profeta de Deus, foi para isso que eu estou aqui, para isso Deus me trouxe aqui. Eu vou revelar o que está escrito e vou te dar a interpretação, mas não é porque você está me dando presente, está me comprando, não é por causa disso, é porque é a minha cosmovisão, é a maneira como eu enxergo o mundo. Eu não sou comprado, eu não vou me vender. A cosmovisão babilônica era hipócrita, falsa. Daniel sabia que tudo aquilo era falsidade. A cosmovisão babilônica, irmãos, era esquecida. Porque olha o que Daniel faz, versículo 18 ao 21. Ó rei, o Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas, quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Olha a cosmovisão aqui, irmãos. Daniel poderia ter recebido ali uma sentença de morte na hora, porque ele vai e confronta o rei. Chama a atenção do rei. Dá uma sova no rei, né? Não era assim que os nossos avós diziam, mas dá uma sova no seu, menino. Uma lição de moral no rei. Ô rei, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus Altíssimo deu tudo isso aqui a seu pai, ao Nabucodonosor. Tudo. Ele fazia o que queria, porque foi Deus que deu. Mas no dia que o coração dele se encheu de soberba, Deus humilhou ele, fez ele viver como bicho. E, irmãos, Belsazar sabia disso. Porque lembra que nós vimos domingo passado, capítulo 4, o que Nabucodonosor fez? Ele mandou escrever a história dele. Eu faço isso um decreto, para que as pessoas saibam o que aconteceu comigo. E como Deus, o Deus Altíssimo, Ele é soberano sobre todas as coisas. A experiência que Nabucodonosor teve foi suficiente para convertê-lo e para tornar público a sua conversão. A sua profissão de fé foi pública. Belsazar sabia, mas é assim a cosmovisão do mundo, irmãos. Esquece. Deus só é lembrado nos momentos de aperto. Não é isso? Nós já não passamos por essa experiência com algum parente, algum amigo, algum colega do trabalho. Você chama, convida para ver a igreja. Cara, não, que igreja, rapaz, que isso aqui. Uma hora que o cara está em aperto, a primeira coisa é, ora por mim lá, cara. Não é isso? Quem já passou por essa experiência? Ora por mim, faz uma oração aí. Eu sei que você é crente, você é religioso, você tem fé. Que é assim é a lógica da cosmovisão do mundo. Ela é esquecida e lembra de Deus. Daniel, revela aí, cara, eu vou te dar tudo, Deus. Mas na hora que ele estava profanando, ele não lembrou de Deus. E terceiro e último, irmãos, uma cosmovisão distorcida, ela vai então trazer a condenação. A condenação daqueles que estão sobre essa cosmovisão. Essa condenação,
a condenação mostra que a cosmovisão babilônica era indesculpável. Versículo 22. Daniel dizendo a Belsazar: mas tu, Belsazar, que é seu filho, ou seja, filho de Nabucodonosor, não humilhaste teu coração, embora soubeste de tudo isso. Ou seja, você sabia de tudo que Deus tinha feito aqui. Você sabia de tudo que seu pai passou, da conversão dele genuína, do decreto dele, do testemunho dele. Mesmo sabendo de tudo isso, seu coração foi arrogante. Você não humilhou o seu coração. A cosmovisão da Babilônia, irmãos, é indesculpável. O rei sabia de tudo que Daniel descreveu, tudo que tinha acontecido. Provavelmente ele foi testemunha ocular. Provavelmente quando criança ainda, ele deve ter visto seu avô vivendo como bicho, lá junto com os bois. Provavelmente ele viu, irmãos. E depois viu o avô voltando, o avô falando de Deus. Provavelmente Nabucodonosor, e aqui eu estou só especulando, tá? O colocava no colo e dizia: vem cá, né? Deixa eu te contar uma coisa. Ó, existe um Deus que é bem maior que o vô, que fez o vô viver como bicho, mas hoje eu reconheço, ele é o Senhor de verdade. Daniel exalta Nabucodonosor aqui como alguém que tinha se convertido de verdade. E diz: você sabia de tudo isso, mas o seu coração te torna indesculpável. E é isso que nós vemos Paulo dizendo aos romanos. O mundo, irmãos, enxerga Deus, as pessoas veem Deus, Deus é visto em todas as coisas que são criadas. Paulo diz o seguinte: todos os atributos de Deus, toda a divindade de Deus é vista pela natureza. Você olha para a criação, você sabe que alguém fez isso. Você sabe que alguém criou isso, mas o coração dos homens é tão obscuro, é tão insensato, que eles preferem criar coisas para adorarem, ao invés de reconhecerem que há um Deus que fez isso. E aí criam para si deuses, com formas humanas, fazem com as suas mãos os seus próprios deuses. Mas o que ele vai dizer no final do versículo 21 do capítulo 1? Esses homens diante de Deus são indesculpáveis. A cosmovisão babilônica é indesculpável. E a condenação deles, a condenação mostrou isso. A condenação dessa cosmovisão expôs todo o pecado da cosmovisão babilônica, versículo 23. Mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos. A condenação que veio aqui, a cosmovisão, a Babilônia, expôs o pecado deles. A cosmovisão babilônica era uma cosmovisão inimiga de Deus, era uma cosmovisão hedonista, ou seja, que buscava somente prazer para si próprio. Vivemos em uma sociedade hedonista que só quer ter prazer à custa, às vezes, de coisas muito caras, de valores muito importantes. Expôs a cosmovisão da Babilônia também como uma cosmovisão idólatra e como uma cosmovisão rebelde. Mesmo sabendo quem era Deus, ele se rebela contra Deus. A condenação da Babilônia expôs a ruína da sua cosmovisão, versículo 24 ao 28. E essa ruína foi executada por Deus, versículo 24. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada, aliás, por ele. Ele fala: sabe aquele dedo, aquela mão que escreveu? Foi Deus. Ou seja, a ruína agora é Deus que está trazendo. A revelação do escrito da parede, Daniel vai falar para ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. É isso que está escrito ali. E aí ele vai trazer o que significa isso. O significado que foi escrito na parede, dos versos 26 ao 28. 26 ele vai trazer o significado de Mene. Olha lá. Essa interpretação, Mene, significa o quê? Deus contou os teus dias e o teu reino e pôs fim nele. Mene significa contado. Então quando a inscrição repete duas vezes, Mene, Mene, ou seja, contado, contado, ou seja, Deus contou os teus dias e o teu reino, e acabou, pôs um fim nele. Versículo 27. Tekel, o que é Tekel? Foste pesado na balança e foste achado em falta. Tekel significa pesado, contado, contado, pesado. Contou, contou, pesou.
está em falta. Qual que é o símbolo da justiça? Deus contou, conferiu, deixa eu contar de novo, vou pesar agora. Está em falta. E Parsim, versículo 28, Parsim aqui no versículo 28, está relatado como Peres, é porque Peres, essa palavra, é o plural de Parsim. No hebraico é o plural, que significa dividido, então foi divididos, está no plural. Então ele fala no plural aqui, Peres, o teu reino está dividido, entregue aos medos e persas. Lembra lá no capítulo 2, a visão de Nabucodonosor da estátua? Cabeça de ouro, é você, Nabucodonosor. E o peito de prata e os braços de prata eram quem? Ali Deus já estava falando, olha, acabou o seu reino. Deus já tinha alertado Nabucodonosor, irmãos, quase 40 anos atrás. Quantos alertas nós não ouvimos hoje, irmãos? Quantas vezes Deus não tem falado hoje para a nossa geração, para a nossa humanidade, para a nossa sociedade? Há quanto tempo Ele não tem falado através da igreja, a este mundo? Ah, irmãos, vai chegar um dia em que Deus vai contar e vai pesar. E a humanidade será indesculpável diante dele. Deus vai dividir a humanidade. E sabemos que essa divisão ela é real. Sabemos que isso vai acontecer. Ele vai dividir uns à sua direita e vai dividir outros à sua esquerda. Uns serão considerados benditos dele, outros serão considerados malditos. Ele vai dividir. E aqui então, irmãos, a ruína foi executada imediatamente. Imediatamente, olha o versículo 30, irmãos. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. Na mesma noite, Deus cumpre a sentença, acabou o seu reino. Sabe o que acontece? Enquanto eles estavam festejando, os persas, através de Dário, vêm, invadem a Babilônia e matam o rei e os nobres todos no palácio. E olha que interessante, Daniel foi morto? Não. As outras pessoas foram mortas? Não. Quem foi morto? Belsazar e os nobres. Deus mata ali mesmo. E aí Deus destrói a Babilônia, versículo 31. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Deus entrega a Babilônia aos Medo-persas. Entregou. Cumpriu-se a interpretação do primeiro sonho que Nabucodonosor teve, quando viu a estátua lá no capítulo 2. Cumpriu-se aqui, irmãos. O império Medo-persa então conquista a Babilônia e chega ao fim aquele império maravilhoso. Irmãos, no mundo, mas não do mundo. Podemos aprender algumas coisas aqui com esse sermão e eu já caminho aqui para o fim, irmãos. Primeira coisa que eu tiro como lição é que nós não podemos flertar com a Babilônia. Não podemos flertar com a cosmovisão da Babilônia. Por quê? Porque não há amizade com a Babilônia. Em Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Uma coisa que eu vejo claro aqui, irmãos, nós não podemos flertar com a cosmovisão do mundo. Não flerte com a cosmovisão do mundo, irmãos. Não flerte com a cosmovisão do mundo. Ah, mas não tem nada a ver isso. Não pode. Não, a gente vai casar mesmo. O que que tem? Né? Não tem nenhum problema a gente se conhecer intimamente antes do casamento. Não tem nenhum problema, é só socialmente beber um negocinho aqui, outro ali. Não tem problema ver um videozinho aqui mais imoral ou não. Estou com a minha esposa. Não flerte com a cosmovisão do mundo. Não flerte. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, irmãos. Olha o exemplo de Daniel, ele não flertou com a Babilônia, ele nem comeu a comida que era preparada pelos cozinheiros do rei. Qual foi o pedido de Daniel no capítulo 1? Ele diz, dá aqui os alimentos que eu vou preparar. Eu não quero me contaminar, eu não quero flertar, eu não quero sentar à mesa com vocês. Salmos capítulo 1, não vamos sentar à mesa dos escarnecedores.
Irmãos, não podemos flertar com a cosmovisão do mundo, e infelizmente, quanto igreja, nós temos feito isso. Quando, pastor, e como? Quando nós aceitamos aquilo que é normal ao mundo, as suas verdades, os seus desejos, os seus prazeres, quando aquilo passa a fazer parte da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, quando nós achamos normal as coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos. Essa semana eu fui assistir um filme com a Isabelle, um filme de super-herói aí que saiu, aí eu fui com ela. É um filme de linha adolescente, irmãos, adolescente. E aí um pastor, amigo meu, perguntou, e aí, você assistiu o filme lá? Eu falei, fui assistir. E aí, você gostou? Eu falei, gostei, mas o duro é uma cena que aparece lá. Ele falou, rapaz, agora todo tipo de produção tem isso. Eu falei, tem, mas não é normal, cara. Se a gente começar a achar como normal... Eu falei para ele, eu escrevi bem assim para ele na mensagem, eu falei, se eu achar isso normal, eu não sou digno de estar no púlpito. Toda a produção do mundo vai ter isso, eles vão porque é a cosmovisão deles, mas se eu começar a achar isso normal, irmãos, pode ser comum, mas não pode ser normal a nós, pode ser comum, mas não pode ser normal. Não há amizade com a Babilônia, porque se houver amizade com a Babilônia, seremos destruídos com ela. Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, deste texto, Deus não tolera a contaminação com a Babilônia. Deus não tolera, irmãos. E vou dizer assim claramente para os irmãos, eu prefiro ser inimigo do mundo do que ser inimigo de Deus. Eu prefiro ser taxado de qualquer coisa aí no mundo. Mas eu não quero ser chamado pelo meu Senhor de infiel. Eu não quero ter que ouvir da boca do meu Senhor, aparta-se de mim. Mas Deus, eu preguei lá no púlpito da Igreja Batista Nova Aliança. Eu não te conheço. Eu prefiro ser chamado pelo mundo de qualquer outro nome que eles queiram me dar. Nós deveremos preferir ser chamados pelo mundo de qualquer nome que eles queiram nos chamar, irmãos, ao invés de sermos chamados pelo Senhor de malditos. Porque Deus não tolera a contaminação com a Babilônia, versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede. Na mesma hora que Belsazar profanou o que não tinha que ser profanado, Deus se manifestou. Na mesma hora, irmãos. A contaminação com o mundo nos afasta totalmente de Deus. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. E não se deixar contaminar pelo mundo. Nós vivemos em dias em que a igreja está cumprindo muito bem e até se esforçando em cumprir a primeira parte disso. Visitar órfãos e viúvas, fazer trabalho social, tudo, mas tem se esquecido da segunda parte e tem se contaminado com o mundo. Não adianta aqui atendermos os abrigos, irmãos. Não adianta mantermos os trabalhos das nossas congregações na periferia, lá no Jardim Helena, lá em Piratininga. Não adianta fazermos o que estamos fazendo aqui se estamos nos contaminando com o mundo. Não é religião pura diante de Deus. Mesmo que estamos fazendo tudo isso aqui maravilhosamente bem, irmãos, mas se nos contaminarmos pelo mundo, Deus não vai tolerar isso. Em terceiro, Deus condena a cosmovisão babilônica. Ele condena. Vimos isso dos versos 26 ao 28, quando Daniel interpreta a frase. Qual que foi a frase? Mene, mene, tekel, parsim. Contei, pesei e dividi. Contei, pesei e dividi. Deus condena a cosmovisão babilônica. A exaltação de Cristo é contrário, irmãos, à exaltação do homem. Uma cosmovisão que exalta Cristo é contrária a uma cosmovisão que exalta a vontade do homem. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo.
Gálatas 5, 19 ao 21, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas, os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Deus condena a cosmovisão da Babilônia. Deus condena a cosmovisão do mundo. E por último, irmãos, o que eu aprendo com esse texto aqui, Deus, na verdade, é o único que é fiel. Ele é o fiel. Nós não somos, nós não conseguimos. Ele é o fiel. Por quê? Olha o versículo 29. Então Belsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram a ele que seria o terceiro em autoridade no reino. O que acontece depois disso? Deus mata Belsazar. Quando Dário conquista a Babilônia, Daniel se torna o quê? Um conselheiro de Dário. E aí nós vamos ver depois, capítulo 6, a famosa história da cova dos leões, que já é com Dário, o rei persa. Deus é fiel. O que isso significa, irmãos? É Ele que preserva os Daniéis da nossa geração. É Ele que preserva os Daniéis em meio à Babilônia. É Ele que exalta os Daniéis em meio à cosmovisão da Babilônia. É Deus, irmãos. Foi Deus que preservou Daniel. Você acha que Daniel tinha uma capacidade própria daquilo? Não, Deus o preservou. Deus que o manteve ali. Em João capítulo 17, versículo 15 e 19, quando Jesus está orando a Deus antes de ser crucificado: não rogo, Pai, que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. É Ele que nos guarda, irmãos. Nós estamos vivendo em meio a essa geração, mas não se ache melhor que ninguém, porque você não é, eu não sou. Quando você olhar o mais imoral da terra aqui e falar credo, é isso, se considere pior do que ele, porque não somos melhores. E Paulo já disse isso, quando ele escreve a Timóteo: olha, eu sou o pior dos pecadores. É Deus que preserva as nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, se hoje você está aqui essa noite, entenda, é porque Deus quis que você estivesse. Se nós estamos ouvindo essa palavra, não foi porque eu escolhi, eu separei, porque foi Deus que quis que ouvíssemos. É porque Ele nos preserva em meio a essa geração, em meio a essa sociedade, em meio à Babilônia que nós estamos vivendo. E é assim o mundo, irmãos, em qualquer época. Não é só agora, foi assim no passado e vai ser no futuro. Nós somos peregrinos dessa terra. E é Ele que nos preserva. E ao final, irmãos, será exaltado quem realmente tem que ser. Mas devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão se dobrar, irmãos. Nabucodonosor vai se dobrar, Belsazar vai se dobrar, Daniel vai se dobrar, Sadraque, Mesaque e Abidnego vão se dobrar, o apóstolo Paulo vai se dobrar, Hitler vai se dobrar, eu vou me dobrar, você vai, todos se dobrarão diante daquele que se manifestará naquele dia. Mas temos o mesmo sentimento que houve em Cristo hoje, obedientes até a morte, fiéis até a morte.
Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque não somos nada. Não somos nada, Senhor. Se estamos aqui, estamos pela graça do Senhor. Se acordamos hoje, se estamos respirando. Senhor, se temos saúde, se temos o que comer, o que beber. Tudo é porque o Senhor tem nos dado. Tudo é porque o Senhor tem nos preservado. Por isso eu peço perdão, Senhor, se eu tenho falhado. Eu sei que tenho falhado. Sei que tenho falhado, Senhor. Sei que em muitas circunstâncias eu tenho deixado a cosmovisão do mundo, da Babilônia, às vezes reger as minhas decisões, as minhas opiniões. Durante os dias das minhas semanas, muitas vezes eu sou mais um entre os babilônios. Vivo como mais um que acorda, vai trabalhar, pensando no sustento somente, no dinheiro que tem que ganhar, na vida que tem que ter, no futuro que quer proporcionar, pensando somente nas coisas daqui, Senhor. Me perdoe. Me perdoe se às vezes eu tenho deixado a cosmovisão do mundo me impor algumas coisas, criar medos em meu coração. Ah, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Ajuda-me nisso, porque eu sou falho. E quando eu olho para o Senhor, olho para a Tua palavra, eu pergunto, logo eu, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Um pecador tão falho. Mas o Senhor me chamou, o Senhor me trouxe até aqui, trouxe a cada um de nós até aqui. Fale conosco.